Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, espero que tenha tido um santo e feliz Natal. Seja bem-vindo ao último Igreja Açores de 2019. Nesta edição vamos abordar diversos aspectos sobre a atualidade da Igreja no mundo, no que à justiça e paz dizem respeito. Terá diversos motivos para ficar na nossa companhia. Seja bem-vindo ao Igreja Açores. O nosso convidado deste Igreja Açores é o Padre José Júlio Rocha, da Comissão Diocesana Justiça e Paz, e neste programa vamos comentar a atualidade da Igreja no mundo e a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, que se assinala no próximo dia 1 de janeiro de 2020. Boa tarde, obrigada por estar connosco mais uma vez. As comissões diocesanas estiveram recentemente reunidas em Lisboa. Que premissas e que partilhas é que aconteceram neste encontro nacional? Não foi propriamente um encontro nacional das comissões diocesanas, mas foi um encontro promovido pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, cujo tema principal era a pobreza e o combate à pobreza, e a universalidade da pobreza e a forma como a Igreja deve enfrentar a pobreza e, sobretudo, as novas perspectivas que o Papa Francisco tem trazido para enfrentarmos esta questão, que eu, de todos os temas, digamos assim, sociais, é o tema que o Papa Francisco acentua mais. Esteve connosco Dom Juan Omélia, cardeal de Barcelona, uma personalidade extraordinária, uma sensibilidade enorme para estas questões sociais, e foi também um período de confraternização. Não se tiraram grandes conclusões, foi também um convênio sobre a questão da pobreza e a forma como os políticos estão ou não estão a dar resposta a um drama que há cada vez mais. E estão ou não estão? Particularmente em Portugal e particularmente hoje no mundo não estão. Nunca estiveram. Os pobres sempre foram as vítimas e continuarão a ser, e quando falo de pobres, falo de países pobres em relação a países ricos. As desigualdades acentuaram-se. Depois da queda do Muro de Berlim, o capitalismo assumiu a dimensão dogmática de ser quase a única forma económica de governação, e o capitalismo está-se a tornar cada vez mais desenfreado. As multinacionais estão cada vez mais poderosas, sobretudo no âmbito da tecnologia e das energias e da distribuição alimentar. Há uma perversidade brutal nesse geocapitalismo que os mais fortes. E por mais que se alerte, por mais que se debata, por mais que se fale sobre isto, este poderá ser um caminho reversível ou já não há muita esperança de que... A mensagem do Papa Francisco é exatamente: a paz é um caminho de esperança. E quem não tiver esperança não pode honrar o seu batismo, não pode ser cristão. Portanto, o cristão é uma pessoa de esperança, uma pessoa que não pode desistir dos seus valores e dos seus ideais, à maneira de Jesus Cristo. E por isso é sempre possível nós esforçarmos um pouco mais ou muito mais, e se calhar mais premente do que a questão da pobreza, embora não a mais importante, mas são duas, é a questão ambiental. Se não houver mudança de comportamentos e de prioridades, acho que o mundo não está no bom caminho. Nós vivemos na ilusão de que o mundo evoluiu muito, mas evoluiu para os países desenvolvidos e para alguns países que se desenvolveram, mas o divário, como dizem os italianos, a diferença entre ricos e pobres acentuou-se gravemente no mundo atual. E mudar os comportamentos, se na questão ambiental todos nós devemos mudar os comportamentos, embora os países tenham que ter estratégias fundamentais para reduzirem as emissões de gases de estufa, na questão da pobreza, nós sabemos perfeitamente que isso é uma questão de estrutura económica mundial
E o Papa Francisco não se cansa de dizer que esta economia mata, e mata. Voltamos a ter indicativos de que os Açores são uma das regiões, se não a região mais pobre do país, o que não condiz com uma diocese, com uma região de proximidade, em que ainda se vai conhecendo a pessoa que mora ao nosso lado. Como é que se justifica isto? Eu não sei se os Açores são uma região de proximidade. Isso é um pau de dois bicos, porque os Açores, apesar de serem cidades pequeninas, aldeias pequeninas, são 9 ilhas e dispersam-se por 700 km. E, portanto, as diferenças também... E a nossa pobreza é uma pobreza, infelizmente, estrutural, que é uma pobreza que tem um passado brutal de solidão. As nossas ilhas, ao longo dos 500 anos da sua existência, como ilhas povoadas, criaram focos de isolamento impressionantes, que ainda hoje são muito difíceis de tolerar. É uma pobreza que já tem vários séculos de focos de pobreza, e mudar essa pobreza não se muda com dinheiro. É uma questão de mentalidade. A grande parte da nossa pobreza é uma questão de mentalidade. E isto exige... tem-se feito muito, é preciso ainda fazer muito, com certeza, mas a nossa pobreza, como aliás a grande parte da pobreza dos países ricos e democráticos e de uma economia de mercado razoavelmente equilibrada, que permite que haja menos desigualdades, essa pobreza nesses países é uma pobreza humana, sobretudo. Não é por falta de recursos, é por incapacidade de gerir recursos. E isto é um problema que nos deve preocupar a todos, porque nós indignamos-nos muito facilmente com essa pobreza. Aquele exemplo do pai que recebe o rendimento social de inserção e espatifa-o todo num telemóvel de última geração. Os filhos continuam a ser desnutridos e com fome e mal vestidos e a viver. E portanto, é claro que isso pode indignar-nos. Até aquela frase estranha que se diz que neste país quem trabalha paga uma multa chamada IRS, quem não faz nada recebe um prémio chamado RSI, as mesmas letras. Isto tem graça como ditado, mas não tem graça nenhuma como realidade. Nós sabemos que não podemos desculpar-nos nestas coisas, e é a nossa responsabilidade também debelar essa dimensão da pobreza, que é uma dimensão que nasce com as pessoas, com a sua educação. Pobreza de pessoas que nunca foram amadas talvez seja a mais desgraçada de todas as pobrezas. Já vamos focar-nos nesta mensagem do Papa Francisco, em todos os temas que ele aborda nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz, mas antes disso, e porque está na ordem do dia, o Papa determinou que os processos canónicos conservados nos arquivos das dioceses e da Santa Sé relativos a abusos sexuais cometidos por membros do clero devem ser facultados às autoridades civis. Este é um passo gigante para a credibilização da Igreja. É evidente, e não se podia fazer de outra forma. Este era a foz onde o rio tinha que desaguar, quer dizer, não havia outra solução se não chegarmos aí. É claro, mas este rio já podia ter desaguado há muito tempo. Há muito mais tempo, mas é claro que tudo isto, o segredo pontifício é uma questão muito complicada, porque envolve uma questão que hoje está a dar alguma polémica, não envolve diretamente, mas tem aspectos de confidencialidade que devem ser respeitados em algumas coisas. E isso, as pessoas podem confundir esta questão do segredo pontifício com a questão do segredo de confissão. Ora, o segredo de confissão é dogmaticamente sagrado e inviolável. São coisas completamente diferentes. Uhum. São coisas completamente diferentes. Terá de haver outras... Porque se assim não for, o sacramento de reconciliação muitas vezes até se dá o nome de penitência. E eu até não concordo muito com isso, apesar de ser o sacramento, chama-se penitência ou reconciliação. Mas não é penitência. A penitência é o que segue à confissão dos pecados.
A Igreja tem que ter um espaço onde as pessoas vão libertar a sua consciência sem deixar rasto. E, portanto, o segredo de confissão é qualquer coisa no qual não se pode mexer. Vai-se mexer na estrutura sacramental da Igreja, na essência da Igreja. E, portanto, é uma salvaguarda para as pessoas que querem libertar-se, que acreditando no sacramento da reconciliação, se querem libertar. Portanto, seria uma tragédia mexermos no segredo de confissão. Não é o que está aqui em causa. Não é o que está em causa, porque as pessoas às vezes fazem confusão. Sim. Mas o segredo pontifício também é um segredo com profundas raízes históricas e que deve ser muito respeitado. Agora, em casos de crimes, é claro que já não era sem tempo que esses casos fossem entregues à justiça, porque não a Igreja tem um Estado, que é o Estado Vaticano, que tem as suas leis. Mas a Igreja extravasa esse Estado, é católica, quer dizer universal, está no mundo todo, e em todos os outros lugares que não no Vaticano, onde também que tem o seu código penal também, e onde a pedofilia também é severamente punida. Nos outros países não é a Igreja nem o Vaticano que vai interferir no sistema jurídico dos outros países. Portanto, nos países onde foram cometidos por membros da Igreja atos de crimes contra crianças, são esses países que devem julgar, e portanto deve-se entregar aos sistemas jurídicos desses países as provas todas que eles precisam para que os crimes sejam punidos. Era importante termos esta explicação por parte de quem conhece. Com certeza. E porque o cidadão comum não sabe distinguir estas duas questões. Em termos práticos, quais poderão ser as consequências desta medida do Papa Francisco para a Igreja? Eu tenho algum receio que essa questão da pedofilia... Isto é assim. Todos nós sabemos que há ainda muitos casos de pedofilia que ainda não foram descobertos. Isso é uma questão muito sensível. Há muitas pessoas que foram vítimas, homens e mulheres que foram vítimas de pedofilia. E que, entretanto, cresceram, ultrapassaram, eventualmente terão ultrapassado, ou mesmo que não tenham ultrapassado, se calhar não querem voltar a mexer no assunto, voltar a escavar na fossa, e, portanto, não havendo acusação da parte dessas pessoas, é difícil depois continuarmos para a frente. Mas o que é certo é que ainda há muito para descobrir. Cada vez que se descobre mais um caso, mais uma série de casos, é mais uma machadada na Igreja, na sua e o Papa Francisco tem a consciência disto, se calhar o pior ainda nem sequer apareceu, e portanto está a preparar o mundo para eventualmente... O que já apareceu é grave demais. O que já apareceu já é o pior, mas julgo e espero que o pior já tenha passado. É porque se o pior está para vir, é catástrofe. Mas, portanto, é uma forma de fazer com que as pessoas se calhar comecem a denunciar, mesmo inclusivamente casos mais e sintam confiança na Igreja. Isto é um tacho que estourou e tem que ser todo limpo. E, portanto, não vale a pena passarmos um paninho de água quente por cima e fingir que não está lá nada, que a crosta ficou lá no fundo e que é preciso rapar no fundo. E é mais ou menos esta metáfora um bocadinho, se calhar inadaptada, mas é o que o Papa Francisco está a pretender fazer, é limpar. Tem que se limpar, custe o que custar. Porque não há segundo, não há hipótese B. Esperava que este passo fosse dado... mais cedo ou mais tarde havia de ser dado, e por Papa Francisco, com certeza. Acha que sim. Faz todo sentido que seja o Papa Francisco? Faz todo sentido que seja o Papa Francisco. É claro que de alguns setores da Igreja e não só, puseram as mãos à cabeça, como põem sempre as mãos à cabeça quando o Papa Francisco diz uma palavra, e pronto... acusam o Papa Francisco de má gestão desse problema, etc, etc, etc.
O Papa Francisco está a fazer tudo o que pode. Para unir a Igreja, para voltar a unir a Igreja. Está a fazer tudo o que pode para, na dimensão deste caso, que é a questão dos abusos sexuais de menores dentro da Igreja. A paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. É o nome desta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, assinalado no próximo dia 1 de janeiro. Mais uma vez, a ecologia está presente em quase todos os documentos mais recentes do Papa Francisco. Sim. A ecologia... Estamos a começar pelo final, mas... Exato. A ecologia é um dos temas preferidos do Papa Francisco, porque é um dos temas mais importantes para debater no mundo atual. Por muitas vozes internacionais que o neguem. Exatamente. O que se passa é que não precisamos entrar em histerias, mas também não temos necessidade nenhuma de ficar de braços cruzados. É urgente fazer. Já é tarde, e toda a gente sabe. Há uma minoria de 3% de cientistas mundiais que negam a interferência humana nas alterações climáticas. Não é que negam as alterações climáticas, já não há ninguém que negue as alterações climáticas. Mal era, não quem é? Não é, quem nega as alterações climáticas, ou é parvo ou não vive neste mundo. Vive num planeta B que não existe. Ora bem, dos cientistas especializados nesta matéria, há 3% que dizem que, apesar dos humanos interferirem na natureza, essa interferência não é relevante nas alterações climáticas. Há outras. Ora, 103% quer dizer que 97% dizem que o homem é o principal fator das alterações climáticas. E, portanto, ou acreditamos neles ou não acreditamos neles. Como também há gente... Hoje há o direito... Toda a gente tem direito de ser parva. E peço desculpa da palavra. Há gente que acredita há gente que ainda acredita que a Terra é plana. Basta subirmos de avião. Basta subirmos de avião a 10 mil metros de altura para percebermos que a Terra não é plana. Mas eles não acreditam. E ensinam assim. Como também há quem ensina contra a lógica da ciência atual o criacionismo, por um apego doentio à letra da Bíblia na criação. Porque Adão e Eva é que foram os primeiros homens e tudo se passou exatamente como está escrito no livro de Gênesis. Também há gente que acredita nisso. Portanto, há gente que acredita no Pai Natal. E aqui, acreditar que o homem não tem interferência direta e grave nas alterações climáticas é acreditar no Pai Natal. Normalmente as crianças é que acreditam no Pai Natal, mas é exatamente os jovens e as crianças que são aqueles que nos estão a alertar mais para esta questão, porque o futuro é deles. E o que estamos a continuar a fazer... É ridicularizar quem nos chama a atenção. É ridicularizar quem nos chama a atenção e é destruir o futuro dos nossos filhos. Ou destruir, porque é imprevisível. Isso é razoavelmente imprevisível o que poderá suceder. Agora, os períodos de seca vão aumentar gravemente, os períodos de tempestade e de dilúvio e de furacões vão aumentar substancialmente, o mar vai subir, cerca de metade da população do mundo vai ter que mudar de lugar por causa disso tudo, e isto são cerca de 4 mil milhões de pessoas, 3 a 4 mil milhões de pessoas. Isto não é possível. E, portanto, a conversão ecológica não é um tema de esquerda nem de direita política. Vamos a ver se a gente se entende. É claro que são os partidos de esquerda ou de esquerda identitária que fazem mais força para isso, mas está nos programas de todos os partidos, mesmo os de direita, esta questão, embora as prioridades sejam diferentes. É claro que há também a questão Greta Thunberg, que tem dado que falar, até
a revista Time considerou a personalidade do ano. É mais fácil brincar com ridicularizá-la do que realmente abrir os ouvidos e perceber o que ela tem para dizer. Eu não concordo com todas as coisas que ela diz, nem sobretudo com uma certa agressividade que ela demonstrou, por exemplo, no discurso da ONU. Ela perdeu um bocadinho da força que se ela tivesse feito um discurso mais calmo, incisivo da mesma forma, não pareceria tão, e isto foi o ponto fraco, o calcanhar daquilo da Greta. Teatralizado, um bocadinho. Teatralizado e um bocadinho artificial. E a partir daí ela tornou-se ainda mais uma personagem. Mas entretanto já vieram imensos discursos e esse é que marcou. E esse é que marcou. Portanto, os outros mais ninguém se lembra. Mais ninguém toda a gente se lembre desse porque correu menos bem. É preciso recordarmos que Greta Thunberg, apesar de tudo, é il grillo parlante do Pinóquio, aquele grilo que está ao ouvido, que a gente finge que ele não existe, mas que vai dizendo, é uma espécie de voz de consciência. E essas vozes são importantes. Não quer dizer que a gente tenha que ter os mesmos comportamentos que ela, que a gente faça greve à escola, que a gente anda a fazer, mas aquilo vai-nos alertar. E a questão ambiental é uma questão de conversão ecológica de cada um. Antes dos países, são as pessoas que devem começar, desde os plásticos até à forma como a diferenciação do lixo, tudo isto. As pessoas já deviam estar muitos passos avançadas em relação ao que estamos hoje. Quer dizer, ainda hoje nós continuamos a criar. Há 2 ilhas no Pacífico do tamanho da França de plásticos. Já há quase tantos plásticos como peixes no mar. Nós sabemos, por exemplo, que 80% do oxigênio produzido no planeta vem dos oceanos. Estamos a matá-los. Estamos a matar as florestas, portanto. Estamos a matar as florestas, estamos a matar os oceanos e, sobretudo, o Papa dirige-se também, claro, aos grandes chefes dos grandes países. Há uma questão que muitas vezes nós consideramos que a realidade da nossa casa e da casa do nosso vizinho, que nós por acaso vemos e ele está a fazer separação do lixo na própria casa, que é a realidade do mundo, mas nesse aspecto, e tirando o chapéu, nós ainda conseguimos ser minimamente civilizados, nós em Portugal, mas os grandes países, os grandes poluentes, são uma realidade completamente diferente que nós nem sequer conhecemos se não visitarmos esses locais. E, portanto, nós achamos sempre que a nossa casa é o mundo, mas a verdade é que isso não é isso que está a acontecer. Nós dizemos, graças a Deus nos Açores não temos tanta poluição, vivemos numa espécie de paraíso, mas o que se faz na Austrália ou na China vem parar cá. É essa questão que portanto, é preciso mentalizar. O Papa insiste que precisamos de uma conversão ecológica. Julgo que as 2 expressões do Papa são bastante felizes. Uma ecologia integral, uma ecologia que não seja só preocupar-se com o lixo no mundo e o aquecimento global, mas que seja uma questão também social, percebendo que quem polui mais são os países ricos e quem sofre mais as consequências dessa poluição são os países pobres. Portanto, uma ecologia integral que também entra nessa questão pobreza-riqueza. E também uma conversão ecológica. É preciso mudar mentalidades. Por exemplo, na questão do tabaco, as mentalidades mudaram em 20 anos. Já ninguém fuma diante de outra pessoa, já ninguém fuma dentro de uma casa. Eu ainda me recordo, nos salões das danças de carnaval, haver uma cortina de fumo, quase metade das pessoas a fumar, a ver bailinhos de carnaval. E foi uma medida muito polémica. Hoje, se alguém acender um cigarro numa sala dessas, é trucidado. Vejam só. Ora bem, o que é que nós podemos fazer? É preciso que os países... Porque é que os países alertaram contra... E todos os países fazem uma campanha tremenda contra o abuso do tabaco? É porque também, economicamente, a questão... poupa-se muito dinheiro na questão da saúde. Agora, o que é que se poupa de dinheiro na conversão ambiental? Ecológica? Não há grande interesse. Dinheiro, poupa-se o planeta só. As energias fósseis ainda têm uma preponderância brutal em muitas economias. E nas maiores economias. Portanto, ninguém está interessado em
explotar todos os poços de petróleo e vamos ter uma energia completamente limpa. Ninguém está interessado nisso. E isto era o primeiro passo. Não são as vacas, são as energias fósseis os principais poluidores responsáveis pelo aquecimento global. E, portanto, há 40 anos que se fala em carros não poluentes, ainda temos uma percentagem que é pouco mais de 1% de carros não poluentes e ainda... Pois é, contra-informação de que agora os carros não poluentes, afinal, poluem, as baterias poluem muito mais do que os combustíveis fósseis. E isso vai circulando e vai se tornando verdade. Estamos com 25 minutos da nossa conversa. Este é o assunto mais fora da caixa desta mensagem do Papa Francisco, mas também podemos falar um pouco sobre o diálogo e sobre a reconciliação, os outros dois aspectos desta mensagem. Ora bem, em primeiro lugar, o Papa Francisco alerta-nos para que há nações inteiras que não conseguem libertar-se, especialmente os mais pobres que não conseguem libertar-se das cadeias de exploração e corrupção que alimentam ódios e violências. O Papa insiste muito que é uma estrutura, e quando há uma estrutura anónima, o que é de todos não é de ninguém. Ninguém se sente responsável. Quando ele diz esta economia mata, ninguém se sente culpado. Ora, quando ninguém se sente culpado, acho que devia ser o contrário. Todos nos deveríamos sentir culpados, especialmente os que são mais responsáveis. Quando o Papa fala desta... Ele tem uma frase aqui, que é uma frase arrojada. Toda a guerra revela-se um fratricídio que destrói o próprio projeto de fraternidade, inscrito na vocação da família humana. Portanto, toda a guerra. O Papa é absolutamente contra a guerra. Ainda se fala em guerras justas. É claro que se um país me atacar, eu tenho que me defender. Mas toda a guerra é injusta. Pode ser... Há sempre vítimas. Há sempre vítimas. E acho que essa questão o Papa Francisco, aqui mais adiante, fala de uma experiência que ele teve agora há pouco tempo, quando foi visitar o Japão. Que esteve em Hiroshima e Nagasaki e entrou em contato com alguns dos Hibakusha, quer dizer, aquelas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que foram as duas explosões nucleares e ainda estão vivas para contar. E esta memória é importante. Agora, o que eu penso é que, no que diz respeito à paz, a memória vai se apagando. Temos uma fraca memória histórica e uma memória histórica cíclica. A última tragédia universal a nível de guerras foi a Segunda Guerra Mundial. Também tivemos a Guerra Fria, mas tivemos mais umas centenas de guerras pontuais, mas a última Guerra Mundial, com tragédias como o Holocausto, as detonações nucleares no Japão, a morte de quase 100 milhões de pessoas, deixou uma marca que imprimiu durante 70 anos o maior período de paz, mesmo que tenha havido Guerra Fria, da história da humanidade, onde houve menos guerra. Portanto, as pessoas ficaram tão horrorizadas com a guerra que se recordavam. Agora, mas já está a ficar um bocadinho perdida na história. É o tal coisa. A paz sozinha não é suficiente. É preciso recordar sempre a guerra, recordar sempre os males da guerra. E, tal como a democracia, vivemos em sociedades democráticas, mas nos Estados Unidos já mais de 1/3 dos jovens acredita que um Estado autoritário é mais eficiente do que um Estado democrático. Só nos Estados Unidos? Não só nos Estados Unidos, mas isso são os dados que eu tenho. Foi o ponto de viragem. Hoje em dia está-se nitidamente, e por isso é que a esperança, aqui o Papa apela à esperança, como a última força que pode travar esta inexorável lei de cairmos outra vez no mundo bélico e agressivo e guerrilheiro e eventualmente podermos cair em tragédias semelhantes à da Segunda Guerra Mundial.
O Papa alerta para isso, falando da esperança, da solidariedade, da capacidade do perdão e da solidariedade e da fraternidade universais, que são principalmente da responsabilidade das pessoas que nós elegemos democraticamente para cuidarem disso. Nós não votamos em ninguém para a guerra. Se calhar até votamos. Porque começamos a votar. Se em países... Nós estamos em grandes tensões mundiais. Os Estados Unidos perderam quase toda a moral a respeito de liderar a paz mundial. Com o presidente Donald Trump a dizer as coisas todas. Perderam a moral. Se eram, apesar dos erros que cometeram durante a Guerra Fria, nós achávamos que os Estados Unidos ainda era uma potência que era capaz de segurar a paz no mundial. Com este presidente, não é capaz. O presidente está a ter a mesma atitude que se tinha nos anos 30 ou durante a Guerra Fria. Defender a paz através da ameaça, do medo. E não só ele, quer dizer, nesta linha, o Brasil, a Rússia, a Coreia do Norte já é um clássico, a China é um perigo mundial. É um perigo que nós não sabemos, nem fazemos a mínima ideia do que eles estão a preparar. Ainda há pouco tempo eles lançaram um míssil que destruiu um satélite deles. Portanto, é um aviso ao mundo. Quer dizer, a gente já pode destruir satélites. E destruir satélites é parar o mundo. O mundo vive à base de satélites. Tudo o que nós temos de eletrónico está ligado lá acima ao céu. E portanto, é outra ameaça para o mundo. O mundo está pejado de ameaças perigosas. Ainda temos capacidade nuclear para destruir 10 ou 11 planetas como o nosso. Para que é que precisamos tanto? Para que a ganância da guerra? Porque é que as pessoas não se empenham? O dinheiro que já se gastou em tecnologia de guerra dava para alimentar 3 ou 4 vezes os pobres que nós temos no mundo inteiro. São bilhões e bilhões de dólares. Fica esta mensagem como mensagem de Natal. Isto é absurdo. O dinheiro que se gastou em energia nuclear e em tecnologia nuclear e tecnologia de ponta de guerra dava para alimentar 2 vezes as pessoas que passam fome no mundo. Portanto, não me venham com desculpas. Não venham com desculpas. E o Papa não tem medo e diz as coisas todas com os pontos nos is. Vamos pintar isto um bocadinho mais cor-de-rosa para fecharmos a nossa entrevista. Padre José Júlio Rocha, uma mensagem para este Natal para os açorianos. Eu desejava que o Natal... Que ouçam bem esta entrevista, primeiro que tudo. Sim. Que interiorizem tudo isto. Os que a ouvirem, desejo um bom Natal a todas as pessoas. Que tenham neste período, porque este período também é significativo. A gente diz que todos os dias deviam ser Natal, que é uma hipocrisia a gente estar com bons sentimentos agora e depois em todas as outras quadras do ano não ligarmos nenhum uns aos outros, mas é claro, este período tem sempre sempre especial. É sempre especial. E é sempre especial, mas não nos esqueçamos. Eu gostava que as pessoas pusessem Jesus no seu Natal. E Jesus no seu Natal não é meter menino Jesus no presépio, porque a gente sabe que toda a gente tem menino Jesus. Não há falta de menino Jesus, graças a Deus. Mas o Jesus e os seus valores. O Jesus e a sua mensagem. Porque nós já percebemos que o Natal dá-se Natal quando há ausência de Jesus. Já no primeiro Natal não havia lugar para Jesus. Chegaram a Belém e tiveram que ficar numa estrebaria porque não havia lugar para eles. Portanto, hoje em dia, com o Natal hiperconsumista que nós temos, Jesus também não tem lugar, porque nós queremos preparar o Natal o melhor que podemos, mas o melhor que podemos não é prepará-lo afetivamente, não é prepará-lo com solidariedade. Há muita solidariedade, claro, mas com carinho, com a construção de uma família mais chegada ou mais alargada, melhor. Não é cuidarmos de valores, é fazermos compras. E as compras
abafam quase tudo o resto. E depois chegamos ao dia 25 à tarde com um nó na barriga, um vazio na barriga, afinal o Natal foi só isso. Que não seja assim este Natal, que seja o momento em que nos abraçamos uns aos outros. Há uma história que eu conheço muito bonita e que tem muito significado, que pode parecer um bocadinho infantil, mas as histórias infantis são as que têm as melhores lições, que é o menino rico encontra uma menina pobre. Desculpa, o contrário. O menino pobre encontra uma menina rica. A história que eu ouvi foi essa. A menina rica trazia um presente grande, uma grande caixa, forrada com papel dourado e com um laço à volta vermelho. E o menino lhe trazia uma caixa de fruta, de madeira vazia, daquelas caixas que a gente vê nos mercados, e escondeu a caixa atrás de si. E a menina pobre perguntou: o que é que levas aí? O menino baixou a cabeça e disse: é a oferta para o meu pai. E ela disse: esta é a oferta para o meu pai. E cada um foi para... Lá a menina entregou a oferta ao pai, e o menino, quando chegou ao pé do seu pai, o menino pobre, colocou a caixa de fruta no chão, saltou para cima dela e ficou à altura do pai, abriu os braços e deu-lhe um grande abraço. Qual é o melhor Natal? O Natal dos sentimentos, não o Natal das ofertas. Não precisamos estar a dar 36 ofertas a uma criança, como ouvi aqui há uns anos, e a criança não gostou de nenhuma delas porque queria uma PlayStation e nenhuma delas é uma PlayStation. Isto não é Natal, isto é estragar as crianças. Padre José Júlio Rocha, obrigada por esta entrevista e por esta lição também de Natal. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, um bom Natal e um feliz Ano Novo. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Tenham um excelente arranque do ano 2020. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.